Presidente, senhoras e senhores vereadores, minha saudação aos colegas servidores, resistentes. A luta se faz assim, com resistência. Mas, ao mesmo tempo, vereadora Adiló, eu gostaria de saudar a administração, especialmente a direção do SAMAI, porque depois de 1 ano e quase 2 meses que estamos aqui nesta casa, é a primeira vez que eu vejo o município voltar atrás numa demanda apresentada aqui na casa, tá? Então, vereador Chico Guerra, eu acho que nesse sentido a gente tem que saudar a administração, porque reconhece um equívoco que foi, sem dúvida nenhuma, cancelar, exigir cobrança de entidades que prestam um serviço tão importante para a cidade, como a Sociedade Criança Feliz e outras instituições. Então, no SAMAI, pelo menos enquanto estive lá à frente da sua direção, esse entendimento era um entendimento acertado com a administração. O SAMAI também, por ser a concessão, ter a concessão pública do serviço de água e esgoto, também cumpre uma função social, sem dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, o SAMAI tem que dar a sua contribuição. À época, nós tínhamos um acordo com a Prefeitura, do ponto de vista de que as entidades que mantinham um convênio com a Fundação de Assistência Social, o SAMAI cumpriria esse papel. Então, a forma como regularizar isso é um problema para a Procuradoria Jurídica, né? Eu acho que não se pode alegar desculpas esfarrapadas, né, para transferir para pessoas que se dedicam ao trabalho social na cidade, né, a responsabilidade para buscar, do ponto de vista burocrático, né, soluções para questões que a gente entende justas. Então, fica esse registro, tá? E faça esse registro porque isso demonstra que, de parte da Câmara Municipal, não existe aqui uma predisposição, né, de atacar o Poder Executivo por qualquer coisa, né? As ações que Vossa Senhoria tem catalogado, vereadora Adiló, elas são por culpa única e exclusiva do Poder Executivo. A ação é do Poder Executivo, ela repercute aqui na Câmara, né? Repercute porque a Câmara virou esse instrumento, né, de essa porta aberta, né, onde represa aqui todo o descontentamento, né, com ações que estão sendo tocadas pelo Executivo e muitas delas muito questionáveis. Então, nesse sentido que eu faço esse registro, porque hoje também li atentamente matéria no Jornal Pioneiro, estou sendo pautado aqui mais uma vez pelo Jornal Pioneiro, aonde o chefe de gabinete do senhor prefeito anuncia a sua predisposição do governo de entrar com ações de reintegração de posse contra algumas entidades. Eu, desde o início, em todas as administrações que eu acompanhei nesses últimos anos, eu via sempre na figura do prefeito, ou eventualmente seus secretários, a busca de diálogo com essas entidades comunitárias. Uma associação de moradores, uma entidade como a União de Bairros, ela presta um grande serviço para a cidade, do ponto de vista de organizar as demandas de uma comunidade, né? E todos os vereadores aqui têm relações muito boas, né, com os presidentes de bairro, vereador Neri Carteiro, do ponto de vista de tocar as demandas da sua comunidade. E os espaços construídos por essas comunidades como espaço de encontro e de organização foram conquistas históricas. E eu cito só a da União de Bairros. A da União de Bairros, o prédio da antiga Cantina Antunes, está ali de pé, graças e principalmente ao trabalho das associações de moradores que foram à luta, que não deixaram o prédio ser demolido, né? Que conseguiram um acordo com o governo federal
independente do município, um acordo com o governo federal de 99 anos para a cedência desse espaço. Foram a luta do ponto de vista de determinar que esse espaço fosse constituído como patrimônio histórico da cidade, em razão da importância da Cantina Antunes. Então, eu não consigo compreender o que toca a atual administração nessa coisa vingativa. Vingativa, acho que esse é o termo, né, mais correto para ser utilizado, vingativa, de destruir, tentar destruir, pegando pela questão estrutural, o movimento como um todo, né? Eu cito, por exemplo, o que foi a luta da comunidade do bairro Madureira para conseguir aquele centro comunitário. Começou com a preocupação de manter o terreno que estava sendo invadido à época, ainda com meu querido amigo, seu Natal Reis, presidente da associação à época, depois prosseguiu com a Tere, com todo o pessoal lá, o seu Pizete, né? Mas aquilo lá foi uma conquista, né? A área estava para ser loteada, né? E ali, com várias reuniões do orçamento comunitário, foram 4 ou 5 anos, acumulando recursos, conseguiram construir um centro comunitário, que cumpre um papel social fantástico, né? Poucas comunidades, vereador Neri, têm espaço para realizar ali uma festinha de casamento, um aniversário, né? E não tem condições de contratar um recreio da juventude, um clube juvenil, né? Ou esses grandes espaços agora para eventos que existem na cidade. Então, esses espaços são espaços de relacionamento social das nossas comunidades. Aí o Executivo quer entrar com ações de reintegração de posse. E deixá-los lá ao vento, né, sem finalidade. Esses espaços, do ponto de vista arquitetônico, foram construídos para aquela função, não para ser uma escola infantil. É mais fácil, já disseram aqui, engenheiros, arquitetos, você construir um novo espaço para uma escola infantil do que reformar um espaço como esse, que não tem essa destinação. Então, eu não consigo compreender o que move a atual administração nessa sua vindita, nessa vingança, e os exemplos estão sendo colocados aqui anteriormente pelo vereador Paulo, né? E essa forma permanente de confrontar, né? De tentar desorganizar o tecido social na cidade, com qual objetivo? Com qual objetivo? Então, o anúncio hoje no Jornal Pioneiro do chefe de gabinete dizendo que vão persistir nas ações de reintegração é simplesmente um absurdo, né? E veja-se, vereador Adiló, a questão da associação aí dos apicultores. Isso aí é um disparate. Esse grupo de apicultores nasceram dentro da Secretaria da Agricultura há 40, 50 anos atrás, como incentivo, né, ao cultivo, né, com abelhas, a produção de mel. Quantos anos nós sempre tivemos a banca do mel na nossa praça? A banca do mel, sabendo que era mel de qualidade, certificado pela nossa Secretaria da Agricultura. Isso é saúde para a nossa população. Não querem retirar, não querem renovar o convênio. Claro que aí eu sempre digo, eu faço essa ressalva. Teve um pouco de culpa da gestão anterior, comandada pelo prefeito Alceu, mas especialmente da Procuradoria do município, de ter deixado aquela coisa dormindo lá durante mais de ano, né, o pedido de renovação do convênio. Mas, de boa fé, ninguém imaginava que a atual administração ia requerer a área de volta e não ia dar uma continuidade ao convênio. Pois não, vereadora Dilma? Não, bem rápido, obrigado pela parte. Só dizer que o ruim é essa notificação antes do diálogo, cria o mal-estar. Cumprimentar o SAMAI, mas não precisava ter pagado esse mico de notificar, criar todo o mal-estar com a criança feliz, porque essas entidades funcionam basicamente pelo entusiasmo, pelo espírito de solidariedade. Então, esses baldes de água fria que fazem mal. Obrigado pela parte. Nesse sentido, concluo, então, senhor presidente, dizendo que falta, na minha visão, na atual administração,
Tem alguém a nível do governo, vereador Chico Guerra, que se antecipe do ponto de vista de prever esses conflitos, que não aconteçam esses conflitos, que haja uma negociação anterior, que haja um diálogo, que não seja tudo judicializado, né? Tudo judicializado. E a gente percebe, e aqui uma posição muito pessoal minha, essa judicialização agora a nível da Assembleia Legislativa com relação ao projeto que lá estava em tramitação, e depois o pessoal se queixa, né, que o Poder Judiciário está se imiscuindo no Poder Legislativo, no Poder Executivo, né? Mas quando se obriga, então, todo mundo ir para a barra dos tribunais discutir questões que poderiam ser resolvidas com um diálogo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Declaração de